Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cid do Sebo Clepsidra e estou gravando hoje este vídeo para apresentar para vocês a nossa terceira campanha em parceria com a editora Ex Machina, aqui no Catarse. A gente está apresentando para vocês um livro que em vários aspectos é inovador no nosso catálogo. A primeira coisa que eu destacaria é que é o primeiro autor estrangeiro que não está em domínio público. Ou seja, de todo o leque possível, de todos os autores que a gente poderia escolher para pagar direitos autorais, né, e assim termos o direito de traduzi-lo e publicá-lo no Brasil, nós escolhemos o Robert Aickman. Talvez alguns de vocês, ou até a maioria de vocês, não conheçam esse autor ainda, porque ele é inédito no Brasil. Mas por que nós escolhemos ele? Então, neste vídeo, eu pretendo explicar para vocês o que nos levou a escolher esse autor e por que esse livro é tão representativo, né, dessa faixa que nós estamos querendo cobrir, que é algo que a gente não tinha feito antes. Ou seja, nós estamos querendo mostrar para vocês, com a nossa curadoria, o que a gente destaca de mais relevante no horror da segunda metade do século XX. Vocês conhecem a editora Clepsidra, né? Provavelmente vocês já devem, de alguma forma, conhecer o nosso catálogo. Nós somos especializados no gótico, no romântico, no horror, especialmente do século XVIII, do século XIX. A gente trabalha muito com clássicos, com autores de domínio público. A Ex Machina vai um pouco além, pega um pouco ali o começo do século XX, Lovecraft, né? A editora que fez o Contos Reunidos do Mestre do Horror Cósmico, esse monumento ao Lovecraft. E é também toda a tradição da literatura weird, né? E a gente agora está avançando no tempo, né? Então, quando a gente pensa na segunda metade do século XX, alguns autores vêm à mente, né? Nós temos Stephen King, nós temos Clive Barker, nós temos agora, mais recentemente, Mariana Enríquez, né? E a gente fica pensando, poxa, esses autores, né, eles são o que se produziu de melhor, né, nessa época. A gente tem edições suficientes deles no Brasil, a gente tem como representar o legado deles com as obras traduzidas aqui? Em grande medida, sim. Né? Falta ainda traduzir um pouco do Barker, falta traduzir um pouco ainda da Mariana Enríquez. Stephen King, a gente tem aí bastante coisa dele. Shirley Jackson também tem bastante coisa agora, felizmente. Mas quem é, pra gente, o grande nome do horror da segunda metade do século XX? Quem é o ídolo, não das massas do cinema hollywoodiano, mas o ídolo dos nossos ídolos? Né? Quem que os grandes autores cultuam e que não está disponível no Brasil? Vamos pensar o seguinte: Alan Moore. Vamos pensar quem é o grande mestre dos quadrinhos de gênero hoje. Eu colocaria o Alan Moore no meu pedestal. Talvez vocês tenham outros grandes ídolos. O Alan Moore é louco pelo Aickman. Ah tá, você prefere então o Neil Gaiman? Tá bom, tudo bem, eu também gosto muito do Neil Gaiman. O Neil Gaiman fala que o Aickman é realmente o melhor. Vamos pensar então América Latina, vamos trazer mais para a nossa realidade. Um dos grandes autores hoje do horror brasileiro, Oscar Nestares, é louco por Aickman, é um dos grandes entusiastas deste projeto, é uma das pessoas que nos ajudou a enxergar as qualidades do Aickman e que traduziu inclusive algumas obras que estão neste livro, que traz 9 narrativas, a maioria noveletas, não são contos, são maiores do que contos. Né? Vamos expandir então, América Latina Hispânica, Mariana Enríquez, grande autora argentina, O que Perdemos no Fogo. Ela fala que o autor preferido dela não é um argentino, não é um latino-americano, é o Robert Aickman. Esse autor, que influenciou Peter Straub e vários outros, ganhou prêmios. Se vocês forem ver, ele ganhou vários prêmios muito relevantes. Ele é inédito no Brasil, muito desconhecido ainda, mas ele é um fenômeno, ele é um astro dessa literatura, porque ele inova em vários aspectos. Eu vou tentar
traduzir para vocês a sensação que eu tive lendo ele. Né? É um pouco difícil porque é algo que está muito fora da nossa zona de conforto. Né? Ele é um autor, então, erudito, um autor sofisticado, difícil de ler? Não. Ele não vai tentar te ganhar pelo domínio da linguagem, por algo hermético, à la James Joyce, não é isso. O que ele faz é o seguinte, ele pega toda a tradição das histórias de fantasmas, ele mesmo era um grande antologista de histórias de fantasmas, e ele vai escolher um modelo que começou lá com Henry James, dessa literatura de fantasmas mais psicológica do que formulaica. Ela não segue aquelas fórmulas clássicas que a gente ama também, mas ele se apaixonou pela teoria freudiana, ele se apaixonou pela teoria do inconsciente, pela teoria do infamiliar, do Unheimlich, e ele vai tentar fazer uma literatura que assombra não só pelos temas, pelo que é contado, mas pela forma como ele conta aquilo. Então, conforme você lê o Robert Aickman, você tem ali enigmas, você tem quebra-cabeças, porque tudo ali pode ser uma infinidade de coisas. Ele consegue criar histórias que podem ser lidas como histórias sobrenaturais, como histórias de loucura, como histórias de paranoia, como histórias de fantasia. Então ele tem ali uma sexualidade meio bizarra, meio, sabe, não convencional, à la Mário do Sacarneiro. Ele tem ali uma estranheza meio David Lynch, sabe? É isso. Tanto que ele demorou até acertar a maneira como ele apresentava as obras dele. No começo ele falava que ele fazia histórias de fantasmas. Depois ele começou a falar que ele fazia histórias macabras. Depois ele começou a falar que ele fazia histórias estranhas. E esse estranho dele não é o estranho do weird simplesmente. Ele bebe do weird também. Mas, sabe aquela coisa do Chambers, do Rei de Amarelo? Do Rei Amarelo, desculpa. Aquela coisa assim meio que você não sabe exatamente o que está acontecendo, mas as palavras são tão sugestivas que você fica impactado. Ele leva isso a um extremo. Então, o que ele faz? É o fantástico que você não sabe se é sobrenatural ou não? Não, é muito além. Eu acho que uma das formas estranhas de descrever a ficção dele é falar um pouco da paranoia que nós temos em estados alterados de consciência. Então, se você já teve alguma experiência em que você estava bêbado, em que você estava drogado, e tudo que você via teve sentidos extremamente poderosos na sua mente, e você não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas você tinha leituras fantásticas de tudo o que estava acontecendo, é esse tipo de efeito que ele busca e é esse tipo de efeito que ele consegue criar. Então, assim, ele busca assombrar pelo tipo de narrativa e ele busca colocar uma sementinha no seu subconsciente, e esse é o trabalho que ele faz. E nós estamos, então, Sebo Clepsidra e Ex Machina trazendo Repique Macabro e Outras Histórias Estranhas, que é um livro que traz 9 dessas narrativas do Robert Aickman, pela primeira vez traduzidas no Brasil. E a gente está então com essa campanha, que tem também outras recompensas. Nós temos brindes como marcadores de página, postais que são exclusivos da campanha. A gente vai ter só um restinho deles depois para distribuir depois da campanha, mas eles são pensados para esta campanha. A gente tem outros livros, né, que a gente fez em campanhas conjuntas, como o livro do Lovecraft, o livro dos Contos Clássicos de Fantasma, mas a grande estrela aqui é esse grande autor do século XX, que muita gente ainda não conhece, e eu tenho certeza que muitos de vocês vão agradecer a gente por ter trazido eles aqui. Tá? Essas narrativas, eu digo. Então fica aí o nosso convite para vocês darem uma lidinha aqui no projeto, darem uma olhadinha nas recompensas, e se vocês puderem, apoiem. Se não puderem, se conhecerem alguém que pode gostar desse tema, ajudem por favor a compartilhar para fazer isso acontecer. A gente tem muito interesse em expandir a presença desses autores inusitados aqui no mercado brasileiro. Então fiquem com o meu grande abraço e até a próxima.